Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de tips aqui do canal CSD Inglês. Ao produzir textos em língua inglesa, tanto no contexto da preparação para a prova discursiva de inglês, quanto na própria prova discursiva de inglês, muitos candidatos sentem a necessidade de fazer recurso ao uso de sinônimos, com propósitos diversos. Por exemplo, na tarefa Summary, que é a tarefa do resumo em língua inglesa, muitos candidatos, ao escrever paráfrases do texto fornecido pela banca, fazem o recurso a esse uso de sinônimos, ou seja, substituem palavras que constam do texto fornecido pela banca por sinônimos no texto dos seus próprios resumos, nos seus summaries. Um outro exemplo é na tarefa Composition, que é a redação em língua inglesa. Há candidatos que, para evitar a repetição de palavras no decorrer do seu texto, repetição que poderia ser vista a depender da situação como um problema de estilo, há candidatos que substituem essas palavras que se repetem mais por sinônimos, justamente para evitar esse tipo de repetição. Mas será que essa estratégia de substituir palavras por sinônimos sempre funciona? Será que o fato de duas palavras serem sinônimas quer dizer que elas são necessariamente intercambiáveis? No nosso vídeo de hoje, vamos conversar a respeito de sinonímia e sobre os cuidados que é preciso ter quando nós substituímos uma palavra por uma palavra sinônima. Bom, se nós vamos falar sobre sinônimos, é essencial que a gente trabalhe com algum conceito de sinonímia. Como você vê aqui, o conceito que eu trouxe para você de Herford e Heasley, sinonímia é a relação entre dois predicados que têm o mesmo sentido. Então veja, sinonímia não é uma relação entre palavras em si, não são as palavras que são sinônimas, mas sim os seus predicados. Em que sentido? No sentido de que não são as palavras que são sinônimas, são os sentidos das palavras ou os predicados das palavras que são sinônimos. Por que é importante fazer essa distinção inicial? Porque há muitas palavras na língua inglesa que são polissêmicas, ou seja, que têm mais de um sentido. Então pode ser que uma dada palavra que tem dois sentidos tenha, num primeiro sentido, uma série de sinônimos e, num segundo sentido, outra série de sinônimos diferentes daquela primeira série. Então, o que é importante estabelecer desde o princípio? Que sinonímia não é uma relação entre palavras em si, mas entre os sentidos das palavras. São os sentidos das palavras que são sinônimos e não as palavras em si. Como explicam os autores, sinonímia é uma relação entre predicados e não entre palavras, isto é, formas de palavras. Lembre-se de que uma palavra pode ter muitos sentidos diferentes. Cada sentido distinto de uma palavra é um predicado e cada predicado, cada sentido pode ter sinônimos diferentes de outros sentidos. Então, essa é uma definição inicial de sinonímia. Então, vamos supor que a gente tem ali uma palavra que tem um sentido só e ela tem um sinônimo, ou esse seu sentido tem um sinônimo. Será que os sinônimos são sempre intercambiáveis? É sempre possível trocar um sinônimo pelo outro? Eu já te adianto que não. Como dizem os autores, exemplos de sinonímias perfeitas são difíceis de encontrar, talvez porque não faz sentido haver predicados com sentidos exatamente iguais. Às vezes, sinonímia é definida como semelhança de significado. Então, é muito difícil pensar em total identidade de sentidos, é muito difícil pensar em sinonímia absoluta. Tanto que vários autores não pensam a sinonímia como duas palavras que têm o mesmo sentido, mas sim duas ou mais palavras que têm sentidos semelhantes. Então, a ideia em termos de sinonímia não seria tanto a identidade de sentidos, mas sim a semelhança de sentidos. Então, você já vê por aí que não necessariamente dois sinônimos são
intercambiáveis. Tem um autor que se chama Michael McCarthy, que é coautor de vários livros como English Vocabulary in Use, English Collocations in Use, English Idioms in Use. Talvez você tenha utilizado algum dos livros dele para estudar vocabulário. E ele tem um livro que se chama Vocabulary, e no qual ele explica: Synonym means that two or more words have the same meaning. Begin and start, difficulty and problem, but are they true synonyms in that they always mean the same and can be substituted for one another? All evidence suggests that it would be unwise to declare any two items to be exact synonyms. Então, o Michael McCarthy, que é um dos grandes especialistas em aquisição de vocabulário em termos de estudo de língua inglesa como língua estrangeira, alerta: é muito difícil pensar em exact synonyms, muito difícil pensar em sinonímia absoluta. Então, mesmo quando duas ou mais palavras são consideradas sinônimos ou seus predicados são considerados sinônimos, é difícil falar em termos de sinonímia absoluta, por uma série de motivos. E nesse vídeo aqui eu quero destacar 2 motivos. São 2 cuidados que você precisa ter, dentre tantos outros, quando você decide substituir uma palavra por um sinônimo. Bom, o primeiro cuidado que você precisa ter ao tentar substituir uma palavra por um sinônimo é o cuidado com semantic restrictions, ou seja, com restrições semânticas. Vou explicar por meio de um exemplo. Imagine que você está lendo o texto que foi fornecido pela banca examinadora para a tarefa do resumo e você lê no texto a seguinte passagem: Advocacy is necessary to substantially increase the meager funding of... E aí segue o texto. E você resolveu que é importante fazer a paráfrase desse trecho no seu resumo. E dentre aquilo que você pretende mudar ali do texto, você resolveu que vai substituir o verbo increase por um sinônimo para ajudar aí no seu esforço de parafrasear o texto fornecido pela banca. Increase é um verbo super recorrente e frequente na língua inglesa. Não é muito difícil pensar em sinônimos para esse verbo. Você, na situação de prova, iria vasculhar sua mente tentando achar algum sinônimo. Eu consultei um thesaurus. Um thesaurus que eu gosto muito de consultar online e cujo acesso é gratuito é o thesaurus do Merriam-Webster's Dictionary. Thesaurus é um dicionário de sinônimos e antônimos. Então, olhei lá no Merriam-Webster's e achei increase nesse sentido, né, com esse predicado de to make greater in size, amount or number. Tem até um exemplo aí. We have to increase the number of season ticket holders. E aí continua o exemplo. E aí, synonyms for increase: accelerate, add to, aggrandize, amplify, augment. Augment parece uma boa ideia de sinônimo para increase. É inclusive uma palavra mais latinizada. A gente já viu aqui no canal que palavras de origem latina normalmente têm um registro mais formal. Então, augment, increase são sinônimos. Vou substituir o verbo increase do texto fornecido pela banca pelo verbo augment. Será que eu posso fazer essa substituição? Será que fica correto fazer essa substituição? Não, não fica correto. Mas como não fica correto? São 2 verbos sinônimos. Qual que é o problema de substituir o increase pelo augment? O problema é que, enquanto o increase é um verbo mais genérico, utilizado nesse sentido de aumentar alguma coisa, o verbo augment tem restrições semânticas. Ele não tem, ele compartilha sentidos com o verbo increase, é claro, eles são sinônimos, mas o augment tem restrições semânticas, que eu já vou te mostrar. Eu gosto muito de acessar esse thesaurus do Merriam-Webster's, porque para alguns verbetes, ele tem uma seção no qual ele compara os sinônimos, destacando quais são as restrições semânticas de cada um dos sinônimos. Então, tem essa seção no verbete increase do thesaurus do Merriam-Webster's, que eu te mostro
Agora, você vê, a seção se chama Choose the Right Synonym, e aqui no caso for increase. E aí você vê que ele discute increase, enlarge, augment e multiply, mean to make or become greater. Então, eles compartilham esse mesmo sentido, to make or become greater. Agora vem a discussão de cada um desses verbos, o que eles têm em termos de restrições semânticas. E aí o verbete diz, increase used intransitively implies progressive growth in size, amount, or intensity. His waistline increased with age. Que não era o nosso caso no texto. No texto aqui que eu estou mencionando como exemplo, o increase era transitivo, ele tinha objeto. Vejamos. Used transitively, it may imply simple, not necessarily progressive addition. Como no exemplo, increased her land holdings. Então, esse é o verbo increase, tem um sentido um pouco mais genérico, por isso mesmo é tão frequente na língua inglesa. Agora eu quero comparar com o sentido de augment, que é sinônimo sim de increase, mas que você vai ver tem restrições semânticas. Veja aí, augment implies addition to what is already well grown or well developed. The inheritance augmented his fortune. Então, augment é sinônimo de increase? Sim, mas não é utilizado em todas as situações que um increase é utilizado. Por quê? Augment só é utilizado para aumentar alguma coisa que já era grande, que já era bem desenvolvida, que já tinha um tamanho considerável. Veja esse exemplo. The inheritance augmented his fortune. Ao utilizar o verbo augment aqui, o que a gente consegue inferir? Que a fortuna dessa pessoa já era grande e ao receber essa herança, a herança só fez aumentar algo que já era grande. Então perceba que o augment tem uma restrição semântica. E naquele caso, naquele contexto que eu mostrei para você do exemplo, advocacy is necessary to substantially increase the meager funding of o augment não caberia, né? Se é meager funding, não teria como augment alguma coisa que é meager, né? Que é parco, que é pequeno, que é insuficiente. Então, aqui a substituição por um sinônimo estaria incorreta porque o verbo augment tem restrições semânticas. Isso não é uma exceção na língua inglesa. Isso acontece com frequência. Como eu disse, tem até essa seção nesse Thesaurus da Merriam-Webster que faz discussões entre diferenças entre sinônimos. Então, é muito importante para que você não caia nessa armadilha de acreditar que os sinônimos são intercambiáveis. É muito importante que você conheça, que você vá além de tentar decorar listinhas de sinônimos. É importante que você conheça a definição de cada um dos verbos que você acredita que são sinônimos. Muitas vezes na definição do próprio verbo, você já consegue enxergar qual é a restrição semântica daquele verbo. Então, quem é meu aluno do curso regular sabe que eu sempre insisto para fazer um banco de palavras. E no modelo de banco de palavras que eu apresento para os meus alunos do curso regular, não existe uma coluna de sinônimos. Eu não acho que seja uma boa ideia tentar memorizar sinônimos, até porque, como a gente já viu aqui, não são as palavras que são sinônimas, mas os sentidos das palavras. Então, melhor do que tentar memorizar sinônimos é entender qual é a definição daquela palavra. A definição já restringe um pouco, em termos semânticos, como aquela palavra pode ser utilizada. Então, no seu banco de palavras, é importante que exista uma coluna definition, na qual você insere a definição da palavra e assim se torna mais consciente das restrições semânticas das palavras na língua inglesa. Bom, um segundo cuidado que é muito importante ter quando a gente pensa em substituir uma palavra por algum sinônimo é o cuidado com collocations, ou seja, com colocações, com combinações convencionais de palavras na língua inglesa. Vou explicar também por meio de um exemplo. Imagine de novo que você está lendo o texto fornecido pela banca examinadora na tarefa summary, na tarefa resumo, e você encontra escrito lá algo assim:
and achieve consensus. E você julga que essa parte é importante nesse texto, ela é uma main idea desse texto que ela deve ser transposta para o seu texto, o texto do seu summary. E você pensa, bom, vou parafrasear essa seção do texto, vou parafrasear esse trecho do texto. E você pensa, como eu vou parafrasear achieve consensus? Bom, vou tentar substituir o verbo achieve por algum sinônimo. Achieve também um verbo extremamente frequente na língua inglesa e dá para pensar em vários sinônimos para esse verbo. Na situação de prova, você tentaria buscar um sinônimo na sua mente. Eu consultei aqui o Merriam-Webster's Thesaurus. Então tem aí achieve nesse sentido, ou seja, esse predicado to obtain as a goal through effort. Tem o exemplo aí, finally achieved stardom. Synonyms for achieve: attain, bag, chalk up, attain. Attain é um bom sinônimo para achieve. Posso utilizar, ao invés de achieve consensus, que era o que estava escrito no texto, utilizar attain consensus. Achieve e attain têm o mesmo sentido, são sinônimos, então a minha paráfrase vai ficar perfeita. Não, teríamos um problema aí também. Mas por que um problema? As palavras não são sinônimas? Sim, mas sinonímia, como a gente já viu, só quer dizer que as palavras compartilham o mesmo sentido ou sentidos semelhantes, não necessariamente que elas são intercambiáveis. Mas é porque o attain tem alguma restrição semântica? Não exatamente por isso. Veja que achieve consensus é uma combinação de palavras na língua inglesa extremamente idiomática, extremamente comum, é convencional. A gente chama isso de uma strong collocation. O verbo achieve é um colocado frequente para essa base consensus. Então, achieve consensus, como estava escrito no texto fornecido pela banca aqui no nosso exemplo, é uma combinação convencional de palavras, é uma strong collocation. Mas attain consensus não é uma combinação convencional de palavras. E eu te mostro por meio dessa pesquisa que eu fiz no COCA, que é o Corpus of Contemporary American English. Veja aí, eu fiz a pesquisa do Achieve Consensus e encontrei dezenas, centenas de resultados. Fiz a pesquisa só no gênero acadêmico, que é o gênero que nos interessa, né, para fins da prova de língua inglesa discursiva, que é um gênero mais formal, e encontrei diversos resultados de Achieve Consensus. Fiz a pesquisa também no mesmo corpus, dentro desse mesmo gênero, para Attain Consensus. E veja só o que eu encontrei: 3 resultados, só 3 resultados, e um corpus que tem mais de 1 bilhão de palavras. Então, isso é um sinal mais do que claro que Achieve Consensus é uma combinação convencional de palavras, é uma strong collocation, mas Attain Consensus não é. Não soa natural, não soa idiomático, não é a forma como um nativo escolheria se expressar na língua inglesa. Ah, professora, mas eu não entendo. Então, achieve consensus faz sentido, mas attain consensus não faz sentido? Não é questão de fazer sentido, é questão de estar idiomático, de soar natural naquele idioma, no nosso caso aqui, na língua inglesa. Se você fez o meu curso Collocation, Colligation and Corpora, você vai se lembrar desse exemplo. É um exemplo em língua portuguesa sobre collocation, sobre colocação, um exemplo que aconteceu comigo mesma. Eu não costumo identificar pessoas famosas, mas uma vez eu estava no aeroporto e reconheci uma pessoa famosa e comentei com a pessoa que estava comigo: olha ali, é um menino propaganda da Vivo. A pessoa que estava comigo falou: menino propaganda? Claro, menino propaganda não quer dizer nada. Você até imagina que o que eu queria dizer era garoto propaganda. Então, menino e garoto são sinônimos, mas não são intercambiáveis nessa combinação de palavras. Garoto propaganda é extremamente idiomático na língua portuguesa. Menino propaganda quase não faz sentido, de tão não idiomático, não natural que é. Então, essa é uma preocupação que é preciso ter ao escrever textos em língua inglesa, e é uma preocupação
principalmente quando você está pensando em substituir palavras por sinônimos. Não pense só no sentido da palavra, pense se aquela palavra cabe naquele ambiente no qual ela vai ser inserida, se ela é um colocado frequente para aquela base ou se ela é uma boa base para aquele colocado. Enfim, é preciso pensar em termos de idiomaticidade. A banca cobra idiomaticidade em todas as tarefas da prova discursiva de língua inglesa. Então, é preciso pensar nisso também quando você estiver fazendo esse expediente de substituir palavras por sinônimos. Então, por isso que eu sempre insisto também, os meus alunos do curso regular, na hora de fazer o banco de palavras, além da coluna de definição, ter também uma coluna de collocation. É importante estudar de forma sistemática quais palavras servem como colocados para quais bases, para que em um momento de prova como esse, você sabe aquilo que você pode utilizar, ou se você não sabe, você evita aquilo que você não sabe. Então, é importante estudar collocations de forma sistemática para que você, de fato, consiga substituir palavras por sinônimos sem errar em termos de idiomaticidade. Bom, então, como nós vimos nesse vídeo, não existe sinonímia absoluta entre palavras. Sinonímia quer dizer que duas ou mais palavras compartilham o mesmo sentido ou sentidos parecidos, mas isso não quer dizer que o fato de duas palavras serem sinônimas significaria que elas são intercambiáveis. Como a gente viu aqui, há dois cuidados, entre vários outros cuidados que você precisa ter ao tentar substituir uma palavra por outra. O cuidado com semantic restrictions e o cuidado com collocations. Há outros cuidados que é preciso ter também, mas as maiores causas de erros nessa tentativa de substituir palavras por sinônimos normalmente são justamente as restrições semânticas e as colocações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para receber notificações sobre vídeos novos e eu te espero no nosso próximo vídeo de tips aqui do canal CSD Inglês. Até lá!